Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. 13 de fevereiro de 2019. É Manhã Viva, é Canção Nova chegando até a sua casa. Obrigada a você que tem reagido às nossas redes sociais. Muita gente fazendo pergunta, muita gente participando. E o programa de hoje já começa com a mensagem de esperança. E quem vai passar essa mensagem de esperança é o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Antônio Augusto, sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela tragédia com aqueles meninos que estavam no Ninho do Urubu. Vamos ouvir? Caracterizado pelo que as pessoas dizem por tragédias, acidentes do reservatório do Vale do Rio Doce, as chuvas do Rio de Janeiro, a tragédia incrível dos jogadores jovens do Flamengo, acidente com helicóptero onde falece um jornalista famoso, e às vezes nós ficamos assustados com acontecimentos tão próximos e tão trágicos, né? E é para se assustar, não só pelo que acontece, mas também pela mensagem que Deus está querendo nos transmitir, né? E a primeira mensagem é que às vezes as pessoas falam da morte, mas não pensam sobre a morte, né? E às vezes nós pensamos que nós somos imortais. E a morte vem a qualquer momento, porque o modo como ela vem, onde ela vem, isso é o que é a tragédia. Mas é o momento da gente se encontrar com Deus. Nós temos que nos surpreender que esse Deus que nos criou para Ele queira um dia se encontrar conosco. E a morte realmente, no seu modo de se apresentar, sempre é trágica. Mas na sua mensagem, é uma mensagem muito doce, muito terna, muito apropriada, porque nós precisamos saber que um dia nós vamos se encontrar com Deus e temos que nos estar preparados para isso. Temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Sempre foi a mensagem do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Está aí a mensagem de esperança do Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Antônio Augusto. Muito obrigada pela equipe do Rio de Janeiro, a Graciele Reis. Deus lhe pague, muito obrigada. E hoje o Manhã Viva vai falar sobre dois assuntos: problemas respiratórios. Hoje aqui em São Paulo, ora faz calor, ora faz frio. É por isso que hoje você deve estar estranhando o nosso cenário. Nós estamos no Auditório São Paulo, onde acontecem muitos programas, entre eles o PHN, porque lá fora tá muita chuva. E nessa chuva, as mães não sabem se liga o ventilador, se desliga, se abre a janela, se fecha a janela. Eu mesma fico na maior dúvida. E quem tem ar-condicionado não sabe que temperatura deixar. E aí vem as alergias, né? Então nós vamos tirar as suas dúvidas sobre a alergia, o que fazer, principalmente nesse tempo de calor, porque também dormir no calor ninguém merece. E hoje é o Dia Mundial do Rádio. Você sabia que 90% dos brasileiros ainda escutam rádio? Eu fiquei surpresa quando eu vi essa estatística. E será que o rádio acompanhou a tecnologia? E você sabia que a Canção Nova começou com rádio na evangelização? Então vamos conversar, vamos debater e comece a participar das redes sociais. Eu estou aqui com meu companheiro de missão, Rafael Leal. Vem cá. Bom dia. Tudo bem, Renata? Muita gente participando desde ontem, né? Pois é, o pessoal já está entrando em contato aqui pelo @manhãviva, pelo Instagram, e já querendo saber, né, os benefícios da natação para a questão respiratória. Então aqui o Dr. Rodolfo vai poder ajudar muita gente, né? E você que também tem aí mais dúvidas sobre a questão respiratória, participe conosco, que a gente vai estar esclarecendo aqui, né, diante desse nosso programa Manhã Viva. Isso mesmo, Rafa. E como você falou, o doutor Rodolfo só tem 30 anos que trabalha com alergia. Bem-vindo, pode falar no microfone. Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite. É sempre bom a gente poder sair do consultório, dos hospitais e transmitir um pouco da experiência que a gente tem, né? Na realidade, são 40 anos de formado que eu faço agora em agosto e 30 anos de alergia e pneumologia sanitária. Atualmente a gente está desenvolvendo um trabalho que eu já faço há muito tempo com tuberculose em cruzeiro e com pneumopatias em geral. Sendo que a alergia é uma faceta das doenças respiratórias, né? Que a gente vai enfocar aqui hoje.
Então, acho que a gente vai ter outro programa, viu, diretora? Só sobre pneumonia, né? Nós estamos aqui com duas mães. Uma tem 2 filhos e uma tem 1 filho. A Aline tem 1 filho e ela também tem alergia, né, Aline? Isso mesmo, bom dia. Eu sou super alérgica a ácaro, poeira, essas mudanças de clima assim, muito brusca, me atinge muito. Hoje mesmo eu estou com a minha alergia atacada, então dá coceira no nariz, a garganta que coça, muita dor no rosto e na cabeça, vai subindo para a cabeça. E, infelizmente, tem a genética, né? E a gente passa essas doenças para os filhos, né? A minha filha também, ela é bem alérgica, ela tem 4 anos. Sempre me deu bastante trabalho com essa questão respiratória. Só que agora, há 6 meses, a gente descobriu que ela tem alergia ao ovo também. Então, essa questão alimentar eu tenho estudado bastante, né? Que tem a relação com o respiratório também. A Camila tem 2 filhos, né? E passa por isso também, né, Camila? Renata, bom dia, gente. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal, a Olivia de 5 anos e o Pedro de 3. E eu tenho um problema com os dois, né? A Olivia, eu descobri que ela tinha uma bronquite já com 1 ano. Ela fez tratamento com bombinhas e tudo até 2 anos. Mas eu tive uma evolução muito grande com ela nessa parte respiratória. Mas tem a questão alérgica também, que aí a rinite dela é muito forte. Ela tem muita alergia a... Eles falam que é poeira doméstica, né? Que o nível dela é altíssimo. Então ainda sofro com ela nessa questão. Mas o Pedro é um pouquinho, né, o caso dele é um pouquinho pior, porque o dele é asma, então eu tenho que ter um cuidado um pouquinho maior com ele. Ele foi diagnosticado com 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, por causa de uma sequência de pneumonias que ele vinha tendo. A primeira pneumonia, a primeira internação dele, ele tinha 8 meses. E depois de 3 meses, ele teve outra pneumonia que foi um pouquinho mais forte, e aí ele teve outra depois de 2 meses. Aí fomos investigar e fomos para pneumologista, para alergista, para ver o que estava causando. Aí foi descoberto que era a questão respiratória dele, uma asma que eu não identifico, que ele está numa crise e ela cai direto para o pulmão e vai, né, e acaba piorando a situação dele. É um sofrimento para as crianças e um sofrimento para os pais, né? Muito, muito sofrimento. E terminando dormindo bem, né? Fica acordando. Doutor Rodolfo, a alergia, a criança já nasce alérgica, vai adquirindo novas alergias, como é que é isso? Existe uma predisposição familiar, né? Então nós temos uma bagagem genética herdada do pai e da mãe, e é sabido que, por exemplo, se o pai e a mãe são asmáticos, a criança tem grande propensão de ser asmática também. Se só o pai ou só a mãe diminui a propensão, mas ainda tem. Não é uma herança dominante. Eu costumo comentar assim que os problemas alérgicos eles têm crescido tanto através da poluição atmosférica, dos novos compostos químicos que são lançados, que quando foi feito Branca de Neve e os 7 Anões, só tinha um anão que espirrava. Hoje, se bobear, até a Branca de Neve espirra. Tá espirrando. Porque a coisa está se tornando muito grave, esse problema da alergia respiratória. Não só a alergia respiratória, ela comentou também as alergias alimentares, né? Alergia à proteína do leite de vaca, alergia ao ovo. Então, nós temos grandes problemas com isso. Essa questão da intolerância também, no caso a intolerância à lactose, tem alguma relação? Isso é muito bom esclarecer. Intolerância à lactose não é alergia, tá? A lactose é o açúcar do leite. O que provoca alergia nas pessoas são os aminoácidos e os derivados proteicos. Então você tem alergia à proteína do leite de vaca. E você tem intolerância à lactose. São 2 coisas completamente diferentes que geralmente as mãezinhas confundem muito isso. E você pode ter uma coisa e também pode ter a outra. Pode ter as duas simultaneamente. Qual médico procurar quando a pessoa percebe que tem intolerância à lactose? O alergista? Primeiramente o pediatra que acompanha a criança, né? E depois, provavelmente, ele vai encaminhar, se for uma alergia grave, ou se for uma intolerância grave, uma mutação, por exemplo, existem mutações genéticas que a criança não suporta a lactose mesmo. Então, ele vai encaminhar para um especialista. E o que aconteceu com você, Aline? Eu, desde criança, eu sempre dei bastante trabalho para minha mãe. Ela conta que
nunca consegui respirar direito pelo nariz, sempre pela boca. Sempre tive muita infecção de ouvido, porque, né, a questão respiratória ela vai pro ouvido também. Então, aquele cuidado com a casa, né, de passar pano úmido, não podia passar perfume, ter cortina em casa. Até hoje, cheiro de perfume, para mim, é muito difícil. Esses cheiros fortes, assim, que na hora já começa a doer meu rosto, eu já começo a espirrar. Você né? está com quantos anos, Aline? Eu tenho 32. Quer dizer, 32 anos. Doutor, as alergias, elas vão melhorando ou não tem nenhuma relação com a idade? Existe o chamado marcha alérgica. As pessoas vão desenvolvendo, você perguntou se já nasce com alergia. As pessoas nascem com a predisposição. De acordo com a exposição aos alérgenos, aquela alergia vai aumentando. Então a marcha alérgica, assim, às vezes a criança começa com uma rinite, com o tempo desenvolve uma bronquite asmática, é interessante depois eu vou falar o que é bronquite, o que é asma, e aquilo vai piorando gradativamente. Existem algumas crianças que têm um quadro asmático, ou às vezes nem é asmático, é um quadro de uma bronquite de repetição, talvez seja o caso de um dos filhos seus, que teve bronquite, mas ela não era asmática. E com o tempo aquilo vai melhorando, porque a criança vai se tornando mais resistente às infecções virais. E aí ele melhora, ficou curado da bronquite. Não é que ficou curado da bronquite, é que não era uma bronquite alérgica, uma bronquite asmática. Então, a asma ela tem que ser tratada convenientemente, até para não provocar danos futuros no aparelho respiratório. Agora, doutor, nós temos aqui uma primeira pergunta, que seria o seguinte, sobre o benefício da natação para quem tem asma. Tem alguma relação? Tem. Existe uma dualidade nessa coisa de natação. Porque as pessoas que têm rinite alérgica, às vezes pioram com a natação, devido ao fator irritativo do cloro sobre as coronas nasais. E aí acaba piorando em vez de melhorar. Certo. As pessoas que têm asma ou bronquite senso-lato, elas melhoram porque melhora a capacitância pulmonar. Então, os brônquios se abrem mais, a pessoa tem um condicionamento físico melhor e aí isso ajuda a melhorar a bronquite e a asma. Mas, para quem tem rinite, piscina não é muito bom. A não ser que não seja uma piscina que não é tratada com cloro. Certo. Tá. Agora tirou bastante dúvida, inclusive a minha, com certeza. Bom, uma outra pergunta que a gente tem aqui, vamos já começando, né, com as pessoas que estão participando aqui conosco, quem sofre de alergia e faz uso de corticoide, pode iniciar um tratamento homeopático? Aí já está envolvendo uma questão de homeopatia. Hoje em dia tem 2 tratamentos de corticoide. O corticoide inalatório, que é a famosa bombinha, e o corticoide sistêmico, que é um remédio que você toma com corticoide. Atualmente a gente tem abandonado o corticoide sistêmico porque ele provoca danos no eixo da hipófise e prejudica o crescimento das crianças. Obviamente que às vezes a gente tem que usar, porque é um quadro muito grave, uma crise muito grave de asma, você tem que usar. Mas, preferentemente, hoje se usa o corticoide inalatório, cuja absorção é mínima, ela não cai na corrente sanguínea. Ele age na árvore respiratória e não causa prejuízo no desenvolvimento da criança. Não tem problema nenhum você estar usando corticoide inalatório e usar remédios homeopáticos, que são 2 princípios ativos completamente diferentes, que não têm nem sinergia, nem se somam, nem se antagonizam. Então não tem problema nenhum. Ótimo. Muito obrigada, doutor Rodolfo. A gente continua conversando hoje sobre problemas respiratórios, alergias. Mande a sua pergunta, a gente já respondeu 2, né, Rafa? Duas, Mande a sua o pessoal pergunta. está mandando. E hoje é dia da Providência na Canção Nova e nós vamos agora ao vivo para o Call Center, onde o Pedro vai trazer mais informações e a movimentação aí. É com você, Pedro. Ô Renata, Rafael, que alegria chegar até vocês nessa manhã, mas também você que é sócio da Canção Nova e nos ajuda
que bom estarmos juntos nessa manhã viva de quarta-feira. Aqui em Cachoeira Paulista, um pouco chuvosa, mas nós acreditamos que chuva é sempre graça, é bênção de Deus. Eu sou Pedro Vilas Boas, missionário da comunidade Canção Nova, e estou na nossa central de atendimento, nosso famoso call center, que o Pelerson vai mostrar para nós, onde muitas pessoas ligam para nós, um dos telefones mais conhecidos do Brasil, 0 Operadora 12 3186 2600. Essas pessoas ligam para nós para fazer várias coisas. Primeiro, para conversar com a gente, porque aqui tem um pessoal bacana, show de bola, que vai te atender. Atender para ouvir o seu pedido de oração, para conversar com você, para esclarecer as suas dúvidas, talvez com algum produto da Canção Nova, talvez como se tornar um sócio. Então, hoje nós estamos aqui para te pedir ajuda. Por favor, ajude a Canção Nova. Nós estamos com 27% da nossa campanha. Graças a Deus, alcançamos 27%. Porém, falta-nos ainda 73%. Nós acreditamos no milagre. Nós acreditamos que Deus pode fazer muito na nossa vida, como Ele faz na sua. Eu tenho certeza que você também acredita nisso. Porque somos homens e mulheres de fé, não desistimos jamais. Acreditamos no braço poderoso de Deus agindo em nosso favor. E você hoje é canal da providência para nós. Você pode agir na nossa vida também. Por isso eu estendo as minhas mãos para você e peço, ajude a Canção Nova. Ajude com que esse sinal de TV, de rádio, todo o nosso conteúdo de internet chegue ainda a muitas pessoas. Nós precisamos de você. Hoje, você é instrumento da providência de Deus para a Canção Nova. Por isso, ligue para nós. Acesse também clube.cançãonova.com, mais uma vez aí para você guardar, clube.cançãonova.com, e ali você vai descobrir como ajudar a Canção Nova. Um outro meio muito bom de você nos ajudar é contando com os nossos produtos de evangelização. O que é isso? Nós temos livros, vestuário, acessórios, uma gama infinita de produtos para presentear você. Que você também pode presentear as pessoas que precisam, as pessoas que podem, de alguma forma, serem tocadas pelos produtos da Canção Nova. E de maneira especial, nós queremos oferecer para você, hoje, o livro, o Retiro Quaresmal, que a Canção Nova propõe para você fazer um caminho de espiritualidade na Quaresma. Um itinerário espiritual, onde você vai ter meditações bíblicas, meditações escritas, um caminho de penitência para ser travado nesse momento onde toda a igreja vive a memória da morte de Jesus Cristo, mas da sua ressurreição. Se você precisa se aproximar de Deus, se você precisa crescer na sua espiritualidade, nós queremos indicar para você, então, o livro Retiro Espiritual, Retiro Quaresmal, que a Canção Nova propõe para você viver a Quaresma. Junto com o livro tem um kit maravilhoso, são 5 produtos por apenas R$ 59,90. Quer saber mais? Acesse loja.cançãonova.com, mais uma vez, loja.cançãonova.com, ou ligue para nós, 0 Operadora 12 3186 2600. A Canção Nova conta com você, conta com a sua ajuda, nós queremos continuar evangelizando e você, com certeza, faz parte dessa obra. Voltamos então com a Renata e o Rafael lá no nosso estúdio, no nosso novo Manhã Viva. Obrigada, Pedro. Contamos mais sempre você aqui no Manhã Viva. E você que está em casa, como o Pedro já falou, participe dessa empreitada de evangelização, essa jornada linda, né? Uma aventura pela evangelização. E a gente sempre fala aqui, né? Você é um co-evangelizador conosco. Então participe, se torne um evangelizador, ligue para nós, tem várias formas de você contribuir, também os valores, contribua com o que você pode. Né? Às vezes a pessoa fica até sem jeito, mas eu só posso dessa forma. Com o que você pode, né, Rafa? Com o que a pessoa pode. Às vezes a pessoa fica, mas eu só tenho isso, mas foi esse milagre que fez a Canção Nova chegar até aqui. É claro, a Canção Nova é essa obra de unidade, né? Então nós estamos aqui transmitindo aquilo que precisa ser transmitido, mas a prioridade da Canção Nova realmente é levar até a sua casa uma mensagem nova, né? Falar de Deus, consolar o seu coração. Então, tão bacana ver a gente já se organizando, né, para a Quaresma que se aproxima, para justamente levar até você também dicas para que você faça um retiro espiritual nesses 40 dias e se transforme numa pessoa nova, né? Então, a você que nos ajuda, muito obrigado e graças a Deus
nós estamos aqui, né, nos empenhando a levar essa mensagem do Evangelho cada vez mais. 30 anos de TV Canção Nova, né? Um milagre por causa da sua contribuição. Então, continue fazendo parte com a sua fidelidade, independente do valor, tá? Então, nós estávamos conversando sobre a rinite. Eu estou aqui com uma estatística muito assim interessante e também impactante, né? A Organização Mundial da Saúde diz que a rinite alérgica é a doença respiratória com mais prevalência, né? Acomete de 20 a 25% da população em geral, embora ela não seja a mais grave, mas ela é a que mais causa atendimento nos ambulatórios, né? Então, como o senhor estava falando sobre a rinite, ela pode ser uma porta de entrada para doenças mais sérias ou não? Sim, a rinite alérgica, ela é culpada muito do absenteísmo, né? A falta de trabalhadores no serviço, a falta das crianças nas escolas, porque uma crise de rinite alérgica é aqueles espirros insalvas que a pessoa espirra 1 hora, 2 horas seguidas. E realmente a mucosa nasal, para quem tem rinite alérgica, ela fica mais susceptível da entrada de vírus e bactérias. Então, quem tem uma rinite alérgica crônica está muito mais propenso a ter uma sinusite, uma sinusopatia. E quem tem uma sinusite crônica pode até desenvolver outras doenças, aspirar aquela secreção na madrugada, fazer uma pneumonia por aspiração e até essa bactéria invadir a meninge e causar uma meningite. Então, quer dizer, é uma doença tratável, não é uma doença assim, não tem gravidade, mas ela pode ter consequências depois. E você, Camila? Fala um pouco de você, dos seus filhos. Como que você começou a perceber? A Olivia, eu percebi que ela tinha um problema respiratório justamente por causa disso que o doutor acabou de falar. Ela era muito pequenininha, ela tinha entre 8 e 9 meses e ela espirrava muito. Então, aquela questão toda de andar no chão, estava engatinhando, aí a gente foi percebendo. Mas a Olivia nunca teve, assim, nunca evoluiu a um quadro, assim, pior que nem foi o Pedro, né? Que de uma crise que a gente não percebeu que ele estava numa crise que era uma bronquite asmática, igual o doutor comentou mais cedo, e que, né, era uma asma que estava acontecendo ali e a gente não sabia, não soube identificar que era aquilo ali que estava acontecendo. Então, quando ele foi internado com pneumonia, né, que ele tinha 8 meses, aí começou-se, né, ele saiu, se recuperou, aí a pediatra, não, vamos para um pneumologista e vamos descobrir o que está acontecendo. Na crise de asma, o que fazer? Porque, às vezes, a pessoa não tem ainda o diagnóstico, não tem a bombinha e deve ter acontecido com você, né? O que fazer, doutor, nesse momento? Porque não é meio desesperador, é desesperador. O que fazer? Qual é a melhor... O que é a atitude dos pais ali? Se a crise de asma veio abruptamente, a criança nunca teve aquela manifestação, a melhor conduta é se dirigir a um pronto-socorro, porque a mãe não vai ter nenhum recurso em casa, ela não vai ter inalador, ela não tem uma bombinha de resgate daquela crise, então tem que se dirigir ao pronto-socorro. E a crise de asma, às vezes, é potencialmente muito grave, porque as vias aéreas podem se fechar abruptamente, a criança tem uma apneia mesmo, isso é muito grave, então tem que ser levado ao pronto-socorro. Crise de asma pode matar? Pode, existe inclusive trabalhos científicos, né, de morte súbita por asma, né, e tanto criança quanto adultos. Às vezes os adultos, ainda agravados pelo hábito de tabagismo, pessoas asmáticas que ainda fumam, e eu quero salientar esse aspecto. O cigarro é o grande vilão das doenças respiratórias, inclusive nas pessoas que são alérgicas. É totalmente proibitivo o uso de tabaco em casa de crianças ou de pessoas que têm alergia. Então, tem que ser banido dos lares o uso de cigarro. Felizmente, no Brasil, nós temos uma campanha forte nesse sentido, né? Inclusive nos restaurantes, nos hotéis, Os locais públicos. Locais públicos fechados, né? Exato. Então, felizmente, a gente tem essa campanha no Brasil. Como eu falei no início do programa, tá um calorão, né? Aí daqui a pouco esfria, aí depois esquenta de novo, aí depois chove. E aí os pais, até os adultos, não sabem o que fazer. Se liga o ventilador, se desliga, se liga o ar-condicionado, que temperatura coloca. E aí, só que independente disso, as vendas dos ar-condicionados aumentaram.
E foi isso que a nossa repórter Fernanda conferiu. Bom dia, Fernanda. É isso mesmo? Aumentaram as vendas de ar-condicionado? Bom dia. Oi, Renata, bom dia para você também. Olha só, as vendas aumentaram sim. Nesse estabelecimento que a gente está, houve um crescimento de 45% nesse verão. E a manutenção, claro, é importante para alguns fatores, por exemplo, a economia de energia e principalmente a saúde do usuário. É sobre isso também que a gente está falando na matéria. Vamos acompanhar. Nos últimos dias, o calor até deu uma trégua. Só que mesmo com o clima mais ameno, a população não esconde o maior desejo do verão. O ar-condicionado, não resta dúvida, né? Ficar mais fresquinho, muito bom com esse tempo quente. O ar está mesmo em alta. Nessa empresa, a procura pelo aparelho cresceu bastante durante a estação mais quente do ano. A gente pode considerar aí no mínimo uns 45% de aumento nesse começo de ano. E o nosso melhor vendedor é o sol, né? Não tem jeito. Se muita gente está comprando, tem trabalho para o Edgar. Ele lida com a manutenção desses equipamentos. Embora a demanda nessa época seja maior, ele admite que muitos clientes não se importam tanto com a higienização. Tem clientes aí que há 4, 5 anos compraram o aparelho de ar-condicionado, quando chegamos lá, sem condições de estar fazendo a manutenção até no próprio local mesmo. É aí que mora o perigo. Ou melhor, os perigos. São bactérias, fungos, né? Inclusive a legionela é uma grande preocupação dos fabricantes, que nos últimos anos a gente tem vendido bastante aparelhos de ar-condicionados. A manutenção correta tem que ser feita com frequência. A gente considera que para a residência não se ultrapasse 6 meses para fazer uma manutenção. E para ambiente de uso coletivo existe a lei do PMOC, que é uma lei federal, que traz a obrigação de se limpar todo mês e ter um laudo. Em casa é possível lavar o filtro, mas a limpeza mais profunda exige técnica. Os profissionais aplicam produtos adequados. O bactericida, por exemplo, é sempre usado. A falta de higienização do aparelho interfere em 2 fatores importantes. Primeiro, o consumo de energia aumenta com equipamento sujo. O segundo tem a ver com a saúde. O ar no ambiente acaba ficando contaminado. Para quem tem problemas respiratórios, o prejuízo pode ser grande. Seu Arthur já sofreu com esse problema na empresa que trabalhava. O tempo foi passando, não fizeram a manutenção e começou a causar problema. Tosse, aquilo estava causando problema para a gente lá. Esse especialista afirma que ao respirar partículas contaminadas, a pessoa está sujeita a enfermidades. Doenças infecciosas respiratórias, praticamente todas podem ser transmitidas por esses aparelhos de ar-condicionado quando não há uma higiene adequada. Aponta ainda que, junto com a limpeza do aparelho, o ideal é deixar o ambiente com mais umidade. O umidificador vai compensando a água que o ar-condicionado vai retirando e vai tornando o ar mais agradável. Com as dicas em dia, dá para aproveitar melhor o clima fresquinho, principalmente quando o verão vier com tudo. Obrigada, Fernanda. Tá aí todas as informações para a gente manter sempre limpo o ar-condicionado, né, doutor? Exatamente. O ar-condicionado, quando ele é limpo periodicamente, ele não oferece tantos riscos, desde que não se coloque numa temperatura extremamente baixa. Já o ventilador, às vezes, ele é um pulverizador da poeira. Você liga o ventilador, o ácaro, que ainda está sedimentado, ele acaba fazendo aquela dispersão e prejudicando mais ainda as crianças e os adultos alérgicos também. E se o ventilador for colocado assim, virado para a parede? Como exaustor. Aí seria menos nocivo, né? Como exaustor do que ele ventando para o chão e subindo a poeira. Antes da gente falar sobre esses vilões, sobre essas opções aqui, a vacina é uma boa opção de tratamento? Vacina, que você fala, vacina para os alérgicos. Depois que a criança faz aquele teste e dá lá ácaro. As vacinas, elas são eficazes até uma certa faixa etária. Depois que a gente já remodelou o sistema imunológico nosso, por exemplo, da adolescência em diante, as vacinas não têm um efeito mais tão desejável, porque o nosso sistema imunológico já se acomodou, já se transformou e você não vai conseguir mudar aquilo. E aí o tratamento seria um tratamento mais conservador. Até que idade a vacina? Até os 12, 13 anos de idade.
Certo. Mas aí fazendo esse tratamento, se a criança fica curada? A criança dessensibiliza. Ela que tem uma sensibilidade muito, por exemplo, esse seu filho, que deu poeira domiciliar, uma alergia muito alta. Então, se você fizer a vacina, dentro de alguns meses, se repetir esse mesmo exame laboratorial, você vai ver que ele diminuiu um pouco. Então, faz uma dessensibilização, isso hoje é provado cientificamente, existe trabalho científico. Vale a pena, então, o vale tratamento. Agora a nossa produção preparou aqui os grandes vilões, né? Tem isso aí na sua casa, Rafa? Olha, principalmente agora que tem menina, tá aparecendo, né? E aí, doutor? Tem aqui uma toalhinha felpuda, tem ursinho de pelúcia, e aí? Pra quem é alérgico? 80% das alergias respiratórias são provocadas por ácaros. Existem os fungos também. E esses bichinhos bonitinhos aí, eles se contaminam facilmente com ácaros, né? Eles adoram entrar nessa pelúciazinha, nesse coraçãozinho. Esse coração faz mal para o pulmão. Não tem nada de benefício para o coração. As cortinas, principalmente o famigerado carpete, que eu acho que agora pouca gente usa carpete, né? O carpete é uma coisa que não tem como limpar. E os colchões têm que ser encapados com anapo, os travesseiros também. No início fica aquele desconforto, mas eu aconselho que coloque um lençol com elástico por cima, para a criança ou adulto mesmo não sentir aquele desconforto quando descobre o lençol. Existe outro aspecto, além desses bichinhos de pelúcia, temos as cortinas e temos os famosos animaizinhos domésticos, que ninguém ainda perguntou nada. É Conversamos verdade. sobre isso, né, Renata? A gente conversou antes de entrar no ar. E aí? Pois é, isso é uma controvérsia muito grande, porque quem estuda isso observou que nas comunidades mais carentes, onde tem até um baixo nível de higiene, as crianças costumam ser menos alérgicas do que nas comunidades abastadas, onde a higiene é assim, estratosférica, que a mãe não deixa a criança nem pisar no chão. E tem um autor americano, ele chama Platt Mills, ele desenvolveu a chamada teoria da higiene, que diz que quanto menos a criança se expõe a animais, a vida rural, vamos dizer assim, mais alérgica ela é, porque ela não cria, ela não dessensibiliza. Então, hoje, por exemplo, tem aqueles que advogam que você tem que ter 10 cachorros em casa. Nossa! Então, assim, dentro dessa controvérsia toda, a gente atualmente está aconselhando o seguinte: é mais traumático para a criança asmática tirar o bichinho de estimação do que deixar ele lá. Então, a gente aconselha que não se proíba o convívio com bichos de estimação. Mesmo que o resultado de alergia dê positivo. A não ser que não seja ácaro. A não ser que, por exemplo, você faça um teste alérgico que tem para epitélio de cão, 3 cruzes, epitélio de gato. Eu já tive alguns pacientes, teve um paciente, inclusive, foi constrangedor, porque o rapazinho teve bronquite asma a vida inteira. Aí, quando 13, 14 anos, me procurou e eu fiz um teste para epitélio de cavalo. E ele tinha um aras, o pai dele frequentava um aras, ele era louco cavalo, não pôde mais andar a cavalo, porque deu autismo. Então, quando dá especificamente aquilo, lógico, essa criança é alérgica a epitélio de cão, não dá. Mas se a alergia a ácaro, não vão tirar o cachorrinho dele, não. Você teve que mudar alguma coisa na sua vida, na sua rotina? Lá em casa a gente deu uma adaptada, né, nas coisas, principalmente tapete, cortina, essas coisas do bicho de estimação. É muito difícil porque eu tenho uma menina também, então é difícil, né, você não ter esse tipo de coisa em casa. Mas a gente tenta evitar algumas coisas, né, mas mesmo assim ainda tem coisas que não dá para não ter. E você? Tipo colchão, né? Tem coisas que... Tartaruga e peixe ainda são os melhores. Eu prefiro. E você? Em casa nós não temos animal de estimação, mas a minha filha é apaixonada. E deu no exame alérgico dela uma alergia leve a pelo de cachorro. Só que, assim, eu não tenho em casa, mas ela adora, vai para casa da avó e tem, vai na casa da tia e tem, e eu deixo ela conviver com o animal, porque a minha casa não tem mesmo como ter, porque é muito pequena.
Então, mas fora de casa, onde ela vai e tem esse contato, eu não restringo justamente por causa disso, entendeu? Porque escutar falar, né, que se a pessoa não tem acesso nenhum, pode às vezes até piorar. E como deu baixo, né, eu queria até saber essa diferença, né? Entre médio, baixo e muito alérgico, se realmente a gente tem que, desde o baixo, evitar totalmente ou não. Eu te aconselho semestralmente ou até anualmente repetir esse teste e fazer um acompanhamento da progressão disso. Se você ver que realmente começa a aumentar e o aumento é significativo, aí você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Mas geralmente as alergias a animais, elas são estacionárias, elas não vão progredindo, tá? Diferente da alergia ao ácaro. Agora, doutor, a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre a questão de nebulização. Então você vai e leva a criança para o hospital fazer a nebulização. Agora existe também aquela receita mais caseira, né, que é você ferver a água, cobre a cabeça e respira o vapor quente para o pulmão, para ir colocar, né, a secreção para fora. Qual seria a melhor indicação? Essa nebulização desses aparelhos elétricos ou essa mais caseira, vamos dizer assim? Essa caseira, ela umidifica as vias aéreas, né? Então, ela é eficaz naqueles períodos de muita seca, que a umidade relativa do ar está muito baixa. Agora, ela não carrega medicação, né? Então, o nebulizador industrial, ele já foi preparado para isso, né? Então, você pode colocar o broncodilatador no tubinho lá, né? No recipiente, e ele funciona muito melhor. Mesmo pingando ali e fervendo a água, não seria possível? Não tem essa eficácia não, porque a nebulização ela tem que ser muito fina e aquilo ali, aquela fumaça caseira não dá essa nebulização. Entendi. A gente trouxe também esse tapete, ele lembra um plástico, alguma coisa assim. Isso pode ser uma opção para quem é alérgico ou não faz diferença? Se ele for limpo periodicamente, é mais fácil de limpar do que um tapete de tecido mesmo, né? Então ele é lavável, então seria aconselhável mais o uso desse tapete para quem não gosta da casa sem nada, né? Mulheres que detestam a casa não ter nada. Assim agora, Renata. A gente quando fala pra mãe assim, a casa tem que ser clean, ser nada. E o quarto sem cortina. E o quarto sem cortina. Mata as donas de casa, né? Meu Deus. A higiene caminha junto, né? Precisa caminhar bastante junto, né? Nós temos aqui, doutora, a pergunta da Carmen Lúcia. Ela diz assim, rinite alérgica e sinusite tem cura? E quais são os cuidados corretos? Eu e meu esposo sofremos muito com isso. A rinite alérgica, ela tem um controle, né? Então, se você usar uma medicação adequadamente, você tem um controle, chega a ser de 90% do seu sintoma, né? Que não vai atrapalhar mais o seu cotidiano, a sua vida diária, não vai te atrapalhar trabalhar. E se você controlar a sua rinite alérgica, provavelmente você não vai desenvolver uma sinusite. A sinusite realmente tem cura. Existem sinusites mais cruéis, né? Sinusites por fungos, por exemplo, que elas são terríveis da gente exterminar o fungo. Mas ela, tratada adequadamente, também tem cura. Ótimo. É só se cuidar, né? Só se cuidar. Nosso primeiro bloco já acabou. Eu gostaria de agradecer muito a Aline, a Camila, ao Dr. Rodolfo. Vamos fazer outro programa? Eu que agradeço a vocês. Vamos fazer o programa sobre tuberculose e pneumonias. Né? Tirar muitas dúvidas, né? Que a tuberculose acham que ela desapareceu, mas ela está voltando e ela está aí. Olha aí, ó, tá vendo? Então vamos. Combinado. Obrigada, Renata. Então tá bom, muito obrigada mesmo. Certamente ajudou muita gente, né? Porque tirou dúvidas. E nós voltamos daqui a pouquinho, porque hoje é o Dia Mundial do Rádio. Nós vamos conversar com a Adriana Pereira, que começou essa história aqui na Canção Nova, e vamos falar dessa história. Você sabia que 90% dos brasileiros ainda escutam rádio? Vamos contar essa história daqui a pouquinho. Espero você.
Manhã Viva de volta. No primeiro bloco nós falamos sobre problemas respiratórios. Batemos um papo aqui falando sobre alergia com o Dr. Rodolfo, com duas mães que vivem esse problema. Muita gente reagindo nas nossas redes sociais, tiramos bastante dúvidas e nós estamos esperando também a sua participação. E como nós anunciamos no início do programa, hoje é o Dia Mundial do Rádio. Mas praticamente 90% dos brasileiros ainda escutam rádio. E será que o rádio acompanhou essa tecnologia? Nós estamos aqui com a Adriana Pereira, minha irmã de comunidade, comunicadora e professora universitária de comunicação. Isso mesmo, trabalhando. Deus trabalhou comigo, Deus me formou, né, na comunicação. Sempre fui apaixonada por comunicação, por falar, falo pra caramba. E aí Deus foi me formando e me fazendo trabalhar no rádio. Então, na Canção Nova, eu comecei trabalhando em 1991, como estagiária na discoteca da rádio. Eu e Pauleca, de vez em quando eu encontro ele na rua. Né? Eu comecei a organizar os discos da discoteca. Aí o Frei Jorge, que estava na direção da rádio nesse tempo, disse que eu tinha sensibilidade artística e pediu para eu compor a primeira equipe de produção da rádio, Canção Nova. E aí a Canção Nova foi me formando na comunicação. Você foi superintendente de 16 anos. Não, eu trabalhei na rádio por 16 anos. Eu estou na Canção Nova há 28 anos. 16 dele diretamente na rádio. E você também esteve à frente? Da TV de Aracaju por 2 anos e 3 meses. Depois fiquei aqui na TV Canção Nova por alguns meses. Depois voltei para a rádio e depois fui para a faculdade. Eu estou há quase 10 anos na faculdade. Em 2009 eu fui para a faculdade, tenho 10 anos na faculdade. Então, a comunicadora nata, né? Vocês vão ver aqui. Adriana, o que a rádio tem de diferente que encanta tanto, né? Até o Ricardo Boixá, né, que infelizmente morreu tragicamente, ele era encantado pelo rádio, né? Então ele sempre falou em uma dessas entrevistas que foi até colocada, né, em uma das memórias, né, uma das matérias especiais, ele falou que infelizmente ele descobriu a rádio tardiamente, ele queria ter descoberto a rádio antes. O que a rádio tem que encanta tanto? Simplicidade, linguagem direta, rápida. Você não precisa de um grande aparato para ouvir o rádio. Você ouve o rádio no celular, no carro, onde você estiver. Você ouve, porque você só precisa ouvir. A televisão, muitas vezes, nos pede, na maioria das vezes, nos pede para olhar. Né? Então, a gente tem que parar o que está fazendo para olhar a televisão. Existem vários sistemas no carro agora que você tem até a televisão no carro, mas é perigosíssimo porque, querendo ou não, busca a sua atenção. O rádio, ele te dá atenção e não te cobra atenção. Então eu digo que a linguagem do rádio ela é muito versátil, muito simples, muito direta, você conversa com o ouvinte. E voltando ao exemplo do Boechat, que você disse que a gente tem que fazer memória de grandes profissionais, e ele foi um grande profissional, neste momento um profissional que estava no auge da sua carreira e que muito se transformou a sua forma de comunicar por causa do rádio. Exato. A espontaneidade do rádio nos dá uma liberdade maior na televisão, nos permite improvisar com mais facilidade, organizar as ideias. A gente ganha uma agilidade, uma dinâmica. A gente percebe claramente quando um comunicador, eu mesmo como professora, eu observo claramente quando um comunicador da televisão, se ele veio do rádio ou não. E a gente pode lembrar aqui o Silvio Santos e tantos outros que tiveram uma passagem pelo rádio e que, ao chegar na televisão, eles têm uma facilidade, uma desenvoltura, uma empatia muito grande. Então, o rádio é a melhor escola para qualquer outro meio de comunicação. Isso que eu ia falar, inclusive, né? Muitos passaram pelo rádio, o rádio tem envolve você, né? Tanto pelo tom, timbre da pessoa que está falando, a trilha musical. E 120 anos depois, né, do surgimento da rádio, Adriana, nós temos ali o programa Clube do Ouvinte, né? Um programa já histórico nosso, a Luzia já passou por ali, você, já tantas pessoas, Eliana Sá. Como que é para você, né, diante da experiência que você teve ali, ter esse contato com essas pessoas através desse programa que fala justamente daquilo que é a essência da Canção Nova? É ser
uma família, é ser parte da família de quem nos ouve e fazer com aquele que nos ouve, participa da Canção Nova como um sócio contribuinte, ser família também. Então, ele se sente família, nós nos sentimos família e nós percebemos a moção de Deus juntos, o que Deus nos coloca como em comum, o que fazer, como evangelizar. E essa evangelização nos aproxima tanto, e hoje ela acontece com a mesma graça na televisão. Porque as pessoas que nos acompanham, eu sei que tem várias pessoas agora nos acompanhando, onde a Canção Nova, através desta maneira de anunciar, se torna o sustento de cada dia. O sustento da vida, porque estão passando por momentos. Talvez você que esteja me assistindo agora, eu estou passando por um momento muito difícil. E se não fosse rezar com a Canção Nova, escutar a questão da providência que a Canção Nova nos ensina, eu não estaria aqui agora. Então, assim, esta linguagem no Clube do Ouvinte, de nós sermos uma única família, uma família de Deus, que não só se evangeliza, mas evangeliza tantas pessoas que nós não fazemos nem ideia. Eu fico imaginando, quando a gente chegar no céu, as pessoas, o Padre Jonas que costuma falar isso para a gente, né? Quem sabe um dia a gente chega no céu e lá as pessoas vão nos agradecer ou dizer, porque você contribuiu, porque você evangelizou, E nós vamos nos encontrar e dizer, nossa, eu não sabia que nós chegamos a esse coração, a essa casa, a essa família. Teve muita gente que com o advento da tecnologia, né, com a TV digital, falou que o rádio ia sumir, né? E eu fiquei surpresa quando eu vi essa estatística que 90% dos brasileiros escutam rádio. E continuarão escutando. E continuarão escutando. Mas a rádio se adaptou? Qual foi essa adaptação que a rádio precisou fazer com tanta tecnologia, com tanto celular, com tanto imediatismo, com TV digital, com tanta internet? Olha, a rádio, desde que veio a televisão, estão dizendo que ela vai acabar. Né? Mas não acabou, não. E eu acredito que o rádio, mesmo devagarinho, porque agora ele está indo mais devagar, ele está conseguindo se adaptar às novas tecnologias, porque ele é muito simples, ele é só som. Não é? Então, o fato de ser uma tecnologia simples, ela se adapta e ela consegue entrar nas novas tecnologias. Então, hoje nós temos na internet 3 tipos de rádio. Né? Nós temos a rádio convencional, então eu tenho uma rádio e eu pego toda a programação dela e transmito pela internet. Então, eu posso ouvir pelo rádio do carro, o rádio da minha casa, ou eu posso ouvir no celular, posso ouvir no meu computador, aquela mesma rádio. Mas também tem rádios feitas só para a internet, que usam e exploram mais as ferramentas de comunicação que a internet nos possibilita. Além da interatividade, a participação de uma forma mais intensa, como produzir pautas, sugerir playlists e outros tantos recursos que a internet nos possibilita. Então, existem rádios feitas só para a internet. E são as chamadas web rádios. E tem rádios mistas, onde ela tem uma certa programação já pronta e outras partes de programação em que ela aproveita os recursos da internet. Você viu agora a imagem, né, da nossa rádio, do estúdio da rádio, onde a maioria dos programas são transmitidos, né? Ali é o estúdio principal, né, da Rede Canção Nova de rádio, é a Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, né? A nossa tradicional Rádio Canção Nova, a Rádio do Senhor, eu gosto de dizer isso. Hoje ela mudou de sintonia. Né? Porque o rádio, com essa mudança de tecnologia, deixou de ter AM e FM. Então a gente esquece essa história, como é que é a antena que transmite o meu sinal. Agora que programação eu quero fazer? E toda ela vai estar disponível em FM, frequência modulada. É uma forma de transmissão. Porque hoje os rádios do carro nem todos mais vêm com AM e FM, só com FM. Hoje, quando você tem no celular, você só tem FM. O celular pega FM. Então, o sistema AM, o som ficava mais... A gente brinca, fala que é achatado, né? O som é mais... comprometido, não tem aquela potência, aquela beleza, né, que o som do FM nos proporciona. Então, agora, todas as emissoras que funcionavam em AM vão passar para FM. Isso não significa que ela vai mudar a sua programação.
Não, a programação a gente faz do jeito que a gente quer. É que durante 80 anos de rádio no Brasil, né, muito mais de 80, a gente dizia que rádio FM era mais musical, rádio AM era mais popular, com programas mais falados e tudo mais. Só que agora, essa divisão, essa forma de transmissão não é mais tão evidente, porque não vai mais ter essa diferença. Tudo vai ser FM. Nós vamos ganhar em qualidade, né? Tanto é que a nossa antiga AM, Rádio Canção Nova, agora é FM também. Então, a Canção Nova tem uma programação de FM, da Rádio Canção Nova FM, daqui, que já existia há muito tempo, e agora a antiga, a primeira rádio nossa, já passou para o sistema FM, mas vai continuar sendo a mesma rádio. Claro, vai renovar sua programação aproveitando as belezas e as características próprias do som e da qualidade que o FM dá. Mas fora isso, não é necessário se preocupar. Sim, a gente percebe que a nossa rádio, inclusive, é aquele cartão postal, né? Que as pessoas vêm, a gente está acompanhando aí as imagens, né? O prédio de jornalismo ali atrás. Chácara. E a rádio ali, bem no centro da chácara, Santa Cruz. O estúdio panorâmico. Exato, justamente para acolher ali as pessoas, né? Uma estrutura, uma arquitetura bem pensada nesse sentido. Adriana, você que esteve ali durante muito tempo, traga para a gente assim, curiosidades, alguma história engraçada, algo que você queira ressaltar, porque realmente a rádio foi aquela sementinha, né? O padre que começou a fazer as gravações lá em Queluz, Barulho de Passarinho, e aí até conquistar a primeira rádio, a Canção Nova, iniciar os trabalhos com a primeira rádio. Tem muitas curiosidades aí, você pode dividir com a gente? Então, a primeira rádio da Canção Nova ficava onde hoje é uma pizzaria aqui em Cachoeira Paulista. Muita gente vai lá comer pizza e não sabe que lá era o prédio da primeira rádio da Canção Nova. Nesse prédio tinham tábuas, que conforme você entrava, fazia que vai sair o barulho no ar, entendeu? Era muito simples, muito pobrezinha. O nome dessa primeira rádio era Rádio Urânio, depois se tornou uma rádio da Rede Bandeirantes, e a Bandeirantes se desfez das pequenas concessões de 1 kW e passou para a Canção Nova. E o bonito da história é que passou para a Canção Nova e a legislação mudou. Ela tinha que aumentar a potência, a Canção Nova teve que se virar para poder comprar novo transmissor, como novo sempre, tudo. Né? Então, assim, Deus dá. Parece pequeno, mas a vontade e a missão que Deus tem para nós é muito maior. E a Canção Nova aceitou esse desafio. E eu era criança. A moça que cuidava de nós no período da tarde, que a minha mãe trabalhava, de manhã ela trabalhava na rádio Canção Nova. Então, ela levava os nossos pedidos musicais para o programa Cantinho da Criança. Olha que legal. Então, eu já ouvia a rádio da minha casa, porque eu sou cachoeirense. Depois, eu subi para cá, porque eu era catequista. Então, eu vinha para os programas com as crianças, o Cantinho da Criança com a tia Renata, a Renata Pereira, né? E também com a Eliana Sá. Era muito legal. A gente vinha com as crianças e o programa era no pátio da antiga rádio, onde é a TI hoje. E depois eu subi, encontrei o Adilson Sabará e tantos outros que estão conosco, já membros da comunidade, e eu subi para buscar um estágio e comecei a estagiar aqui. E aí as histórias, né? A rádio aumentou o prédio e tudo, e a gente gravava o Padre Jonas no estúdio de gravação. E era dia de quinta-feira, recebia aquele povo todo. E para colocar o Padre Jonas no estúdio de gravação. E o povo percebia que era ele que estava lá, ficavam todos na porta do estúdio, esperando o Padre Jonas sair. Quintas-feiras de adoração, coisa linda, era feita no pátio da rádio. Aí não cabia mais, a gente começou a fazer num pátio atrás da rádio. As pessoas vinham, sentavam, o grupo de oração ali atrás. E os fios eram passados por buracos na parede. A gente fez os buracos, passava os fios dos microfones pelo buraco e fazia o programa como se fosse um programa de auditório. Era lindo, a simplicidade que nós vivíamos. Né? Um outro fato muito interessante da Rádio Canção Nova eram as transmissões. Nós transmitíamos por LP na época. Gente, aquilo caía, o som caía. Às vezes alguém lá na empresa chapeava, que a gente falava errado, mandava som de futebol para a gente. E a gente esperando a transmissão do Rio de Água Viva, do Rio de Janeiro, ou a transmissão do Rebanhão de Cruzeiro, chegava tudo menos o Rebanhão. Raléu de Franca, foi uma das mais difíceis, foi do Raléu de Franca. Né? Porque chegava todos os futebols, a transmissão de futebol que tinha no
estado de São Paulo, mas não chegava o raléu para nós. E a gente lutando, a época era a Telesp, que era uma linha de telefone que nós transmitíamos. Então foram experiências muito interessantes que a gente lutou e venceu, mas nunca deixamos de transmitir. Rio de Água Viva, o Rebanhão, tinha um encontro no Mato Grosso, lá em Cuiabá, que era enorme, Queremos Deus, se eu não me engano. Tinha o de Fortaleza, nós transmitimos. A qualidade do som era bem ruim. Todos esses desafios. Desafios e dificuldades, nós estávamos lá. Estamos encerrando já o nosso programa, mas e o futuro da rádio? O futuro da rádio é um adaptar-se. É continuar indo aos pouquinhos e sabendo onde se adaptar. Falou-se muito do rádio digital, mas não deu certo, era alto custo. Não deu certo, infelizmente não pegou no Brasil. Seria uma grande tecnologia, mas que não funcionou. Tentou-se tudo, algumas emissoras tiveram a experiência, mas o custo não valeu a pena. E o resultado técnico também não foi tão bom quanto se esperava. E aí agora, pela internet, com essa nova tecnologia, o rádio está conseguindo se adaptar. Nós ainda temos que repensar muita coisa. Eu acho que o desafio agora é fazer como é que eu vou usar todos esses recursos, e cada dia novos recursos que o meio web nos oferece, para fazer esse rádio... Até mesmo as redes sociais. Sim. Né? Uma última pergunta, inclusive nessa pesquisa do Ibope, é que uma das principais funções que as pessoas esperam do rádio é a notícia. É isso mesmo? Informação. O rádio, ele é muito ouvido porque ele tem informação, entretenimento e ele traz assim as coisas com muita objetividade e rapidez. Então, o rádio, ele é rápido. Então, você não precisa esperar a imagem chegar. Você faz de outra forma. Isso é que é legal. Então, essa rapidez do rádio, essa agilidade do rádio é que o torna hoje ainda um veículo de ponta. Então, a rádio vai viver. Eu acredito que sim, por muito tempo. Ele vai se adaptando. É aquela mas vai receita continuar. que você vai colocando temperos novos, mas sempre vai continuar deliciosa. A essência, né? Vai ser a mesma. Exatamente. E nós da Canção Nova temos que acompanhar essa evolução e evangelizar muito bem usando esses meios de comunicação. Nós começamos com uma rádio de 1 kW. Olha hoje o que Deus nos deu. Olha que tamanho de responsabilidade, né? Levar a palavra de Deus, o amor de Deus. A essência não muda. Muito obrigada, Adriana, pela sua experiência. Hoje ela ensina novos missionários a trabalhar com aluno comunicação. meu, foi aluno meu, tá ali. Aluno. Teve um que saiu que era aluno. Muito obrigada mesmo, né? Parabéns para você hoje, Obrigada. né? Radialista, comunicadora, né? Trabalha em televisão. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite e a gente espera mais você para falar de outros assuntos. Tá bom? Tá. Obrigada, Rafa. Amanhã? Amanhã não, sexta-feira. Sexta-feira, amanhã é quinta. Sexta-feira estamos juntos, aqui no Manhã Viva. Então tá bom. Eu espero você sexta-feira, amanhã, quinta-feira de adoração. Fique ligadinho conosco o dia inteiro de adoração, de pregação. E nós estamos também na expectativa do acampamento de carnaval de 1 a 6 de março. Vem pra cá, Diácono Nelson Correia, Naldo José. Vai ser muito legal. Eu mesma vou participar dos shows. Eu espero você, então, na sexta-feira, às 9h40, aqui na TV Canção Nova, no Manhã Viva, nesta nova fase. Até lá, um abraço e continue sintonizado na nossa programação. Até sexta-feira. Pois é, tudo começou pela rádio. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.